Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. O texto bíblico diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que inclusive é um dos lugares que se visita nas caravanas a Israel. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Pai querido, para essa manhã pedimos a graça para que possamos compartilhar a Tua palavra, que sejamos transformados pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito em nossas vidas. Dá-nos a direção que precisamos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos aqui próximos do tanque de Siloé. E ao redor deste tanque, um milagre aconteceu. Mas não somente o milagre de um cego que não conseguia ver, que passou a ver. Muito mais do que isso. Jesus deixou um legado que passou de geração em geração e nos alcança hoje. Porque o ensino do que envolveu a vida daquele cego para tirá-lo daquela condição de cegueira para uma condição de saúde, esse legado Jesus nos deixou através de todo o ensino que ele trouxe aqui. Por isso não queremos olhar apenas para o cego daquele dia, quando Jesus estava caminhando entre nós. Mas o princípio que foi estabelecido, a partir do qual todo o processo de transformação acontece na nossa vida, acontece na minha vida e acontece na sua vida. Porque o mesmo cenário, ele é montado hoje em dia. Por exemplo, quando é que os nossos problemas se perpetuam? Quando a gente tem uma visão semelhante à visão dos discípulos, que olharam para o cego e ao invés de ver a solução, uma cura, uma esperança, entraram para o fatalismo do pecado, dizendo: quem pecou? Coitado, nasceu cego, vai viver cego, vai morrer cego, que pena. É como se o pecado selasse definitivamente aquele homem para viver daquele jeito para sempre. É como se não houvesse esperança, é como se não houvesse saída, é como se o pecado tivesse sido mesmo uma lápide que se coloca sobre um sepulcro e diz: aqui jaz esse cego, nasceu cego, vai viver cego e vai morrer cego, não tem jeito. E com que base que eles faziam isso? Com base em Gênesis 3, porque Gênesis 3 é o registro do pecado quando entra no mundo e traz esse fatalismo, e traz essa lápide, traz este selo: olha, nasceu assim, vai morrer assim, e não tem jeito. Sabe quando a gente de repente pensa assim: bom, eu entrei por um caminho de drogas, agora não tem jeito, não tem remédio, não tem nada que cure. Entrei por um caminho no meu casamento, não dá mais certo, não dá mais, e não dá mais, e não dá mais, e a gente insiste em dizer: acabou, não tem mais esperança. Sabe o que faz com que os problemas se perpetuem? Essa visão dos discípulos. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus, ele vai trazer a saída para isso. Olha, para de ficar olhando para o pecado, para de ficar pensando que ele pecou, ou o pai pecou, ainda que o pecado esteja na base de todo o problema da humanidade, mas eu quero lançar algo novo para vocês aqui. Eu quero que vocês parem de olhar para o fatalismo de Gênesis 3, e olhem para Gênesis 1, porque lá em Gênesis 1, Deus fez tudo perfeito. E a partir do momento em que eu começo a deixar a visão de Gênesis 3, pecado, 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 para olhar para Gênesis 1, aquilo que Deus fez no original, perfeito, glorioso, a partir dessa visão e a partir dessa transição, para todos os problemas haverá uma solução.
Será que a gente pode dizer isso para o nosso vizinho? Para todos os problemas há uma solução. Até para isso aqui que você tem, até para isso tem jeito, Márcio. Para todas as coisas há uma saída, há uma esperança, há uma solução. Por isso que o cenário ali, ele se repete hoje em dia. Por exemplo, quantas pessoas chegam dizendo, pastor, meu casamento não tem mais jeito. Para onde ele está olhando? Para Gênesis 3. Porque quando ele diz que não tem mais jeito, ou é o seu próprio pecado, ou é o pecado do outro. Ele é intolerante, ela é impaciente, ela queimou arroz, não está comigo, e ela, é pecado, não tem mais jeito. Gênesis 3. Jesus está dizendo, para de olhar para aí. Vamos para Gênesis 1. Em Gênesis 1 há esperança. E ele vai citar algumas coisas aqui que vai provar que enquanto os discípulos estão olhando para o pecado, para Gênesis 3, Jesus está olhando para Gênesis 1. E eu quero que você olhe para Gênesis 1 hoje. Veja só que Jesus diz o seguinte, versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Diga, obras de Deus. Qual é a primeira vez em que nós encontramos obras na Bíblia? Lá em Gênesis. Quando Deus criou o sol perfeito. Quando Deus criou a lua perfeita. Quando Deus criou a natureza, as árvores, um jardim perfeito. Não faltava nada. Não faltava nada. Tudo perfeito. Rios, lagos, provisão perfeito. Céu perfeito. Terra perfeita, mas o melhor de tudo é que no sexto dia, quase, já na viração daquele dia do sexto para o sétimo, no entardecer do sexto dia, Deus colocou a cereja do bolo. O mundo era o bolo, mas faltava a cereja do bolo, e a cereja do bolo é você. Carequinha do jeito que você é, mas você é a cereja do bolo de Deus. Eu sou a cereja do bolo de Deus. E até entender isso demorou. Eu me via como fracassado. Eu me via como pequeno. Eu me via diminuído dentro de mim. Opressão, ansiedade. Fugia das pessoas. Me escondia. Até que eu entendi que Deus queria manifestar em mim as obras de Deus. Por quê? Porque eu sou o melhor do que Deus criou. E você é o melhor do que Deus criou. Enquanto as pessoas olhavam para aquele cego, na sua deformidade, no seu pecado, ou na sua enfermidade, coitado, nasceu assim, vai viver assim e vai morrer assim. Não! Deus olhou para ele e se negou, Jesus olhou para ele e se negou a enxergá-lo a partir do seu pecado ou a partir da sua cegueira. Não! Há de se manifestar nele as obras de Deus, porque não foi assim que esse homem foi projetado no original. O pecado, sim, quando entrou no mundo, trouxe enfermidade, trouxe cegueira, trouxe paralisia, trouxe separação, trouxe briga, trouxe contenda. Mas eu me nego a olhar para o fatalismo do pecado, porque eu me proponho a olhar como Deus olhou no original. E a forma como Deus enxergou este cego, não foi para que ele nascesse assim, não foi para que ele vivesse assim, e não foi para que ele morresse assim. Mas eu tenho uma outra visão para ele, para que se manifeste nele as obras de Deus, porque ele é a obra-prima de Deus. Então, Deus não te viu embriagado, Deus não te viu fragilizado, Deus não te viu fracassado, Deus não te viu na lama do pecado, mas Ele te viu digno, curado, restaurado, abençoado, libertado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, quando as pessoas chegam a nós, dizendo, pastor, acabou, tudo acabou, o casamento não dá mais certo, a partir do entendimento do que o Senhor me ensinou, eu me nego a ver aquele casamento destruído. Por mais que todo mundo diga que está destruído, eu me nego, porque Jesus se negou. E começo a dizer para esse casal, começo a dizer para essa família, olha, tudo bem, o pecado entrou e fez tudo isso que você está dizendo.
Mas eu quero dizer que no princípio, Deus projetou algo diferente para você, Deus projetou algo perfeito para você, e se você me ajudar a ter uma única visão, não de Gênesis 3, mas de Gênesis 1, o seu casamento vai ver as obras de Deus. Vai se manifestar na sua família as obras de Deus. Vai se manifestar no seu trabalho as obras de Deus. Vai se manifestar no seu corpo as obras de Deus, porque é assim que Deus te vê. O mundo te vê a partir do pecado, mas Deus te vê a partir do original. Obras. Obras perfeitas. Uma prova de que Jesus está olhando para Gênesis 1 é que ele está dizendo aqui, além das obras, se manifestem nele as obras de Deus. No versículo 4, a segunda prova é: e importa que façamos as obras daquele que me enviou. Se nos falta o entendimento do que ele está querendo dizer, a gente vai pensar o seguinte, que ele está dizendo, importa que façamos as obras, como se ele estivesse dizendo dele e dos discípulos. Olha, vamos fazer as obras de Deus. Não, mas de propósito, ele usou a palavra façamos, porque a primeira vez que essa palavra façamos aparece lá na Bíblia, é lá em Gênesis 1, versículo 26. Quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no conselho da Trindade, decide fazer o homem. E é lá em Gênesis 1, 26 que está escrito, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Jesus usar a mesma palavra não é coincidência. Ele está querendo incutir na cabeça dos discípulos que o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho e o mesmo Deus Espírito Santo, que decidiram, embora sendo um só, Deus Trino, o único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o mesmo Deus que decidiu formar o homem à imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a mesma Trindade que está pegando aquele cego deformado, aquele cego limitado pelas circunstâncias da vida, é o mesmo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está fazendo as obras, ou que estão fazendo as obras. Por isso que ele disse, importa que façamos. Isso quer dizer uma coisa tremenda, é que tem 3 pessoas num único Deus agindo na sua vida. É pouco? Se você pensa assim, gente, mas são muitos anos de pecado, de raízes de prisões. Gente, tem o Deus Pai que fala, tem o Deus Filho que é a própria palavra, e tem o Deus Espírito Santo que se move sobre as águas, que pega a palavra e transforma tudo o que tiver que transformar, dá visão ao cego, faz o coxo saltar, faz o paralítico andar, faz o morto ressuscitar, porventura não poderá quebrar as algemas da sua vida? Jesus disse, eu trabalho até hoje porque meu Pai trabalha também. E se meu Pai está trabalhando, eu trabalho, e eu quero dizer, tão certo como vive o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está trabalhando na igreja, está trabalhando na cidade, é o mesmo ontem, hoje, sempre, para fazer aquilo que o pecado deformou, aquilo que as deturparam, mas o Senhor está trabalhando para quê, queridos? Para nos devolver a obra original. Só o pastor Elcio está compreendendo aqui? Ou toda a igreja está compreendendo? Que o Senhor está fazendo, sabe o que Deus está fazendo? Ele está te tirando de Gênesis 3, pecado, maldição, limitação, e te colocando no plano original. Tem mais crente agora, né? Amém, glória a Deus. Será que a gente pode se alegrar com isso? Eu me alegro demais. Eu me alegro demais. Quando a gente sai de casa para vir para a oração, o corpo reclama que é uma coisa de doido. Eu coloco o despertador longe da cama, para ele despertar, para eu ter que ter o trabalho, realmente sair de lá, levantar e dar um tapa no despertador para ele parar. Porque se ele ficar pertinho de mim, aquele negócio de despertar, não, vou continuar mais 5, 10 meses. Mas, amado, é a carne. Mas quando a gente se dispõe, não, eu vou orar.
eu vou me levantar, vou sacudir o cansaço e vou orar. E aí chego aqui e me deparo com essa realidade espiritual do que está sendo gerado nesses dias, para me expor juntamente com os irmãos, com essa obra que Deus está fazendo, porque Ele está dizendo, importa que façamos. A obra não parou lá no Jardim do Éden, a obra é hoje e amanhã, e pelos dias em que eu estiver vivo, Ele continuará fazendo, só que Ele o fará através de mim e através de você. Importa que façamos, mas não é só nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, só que agora por meio da igreja. Obras. Façamos. O texto continua dizendo, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia. Qual é a primeira vez em que aparece a palavra dia e noite na Bíblia? Gênesis 1. Jesus está mostrando, olha para cá que vocês têm que olhar. É para cá, não é para Gênesis 3, não é para o pecado, porque do pecado a gente já está cheio. O pecado nos limita e nos amaldiçoa, mas agora em Cristo somos devolvidos ao original. E Ele está dizendo, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aqui está uma outra chave para você. Você quer ver a obra de Deus sendo realizada de uma maneira plena? Venha para o dia. E abandona todas as obras das trevas. Tudo que você faz, que a sua esposa não pode saber, por ser vergonhoso, por ser errado, é trevas. E nas trevas não há trabalho. Ele está dizendo o seguinte, que é bom que importa que façamos enquanto é dia, porque só na luz, é só no dia que as coisas de Deus acontecem. É na noite que se rouba, é na noite que se mata, é na noite que se mente. É na noite que a carne prevalece. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, importa que façamos enquanto é dia. E a igreja é chamada para viver no dia, para viver na luz. Por isso, meu amado, tudo que é escondido, tudo que é falcatrua, tudo que é sonegação, tudo que é pecado, tudo que é mentira, tudo que é indecente, tudo que é vergonhoso, tudo que faz com que você sinta que você tem que apagar rastros de tão vergonhoso que é, e apaga rastros, tudo isso é treva. Tudo isso é noite. E eu quero dizer que na noite, a palavra de Deus está dizendo que na noite não há obra de transformação da parte de Deus, somente no dia. Então você tem que trazer a sua vida para a luz. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas que talvez não conseguiram abrir o coração com ninguém, mas chega para a gente dizendo, pastor, eu fiz uma coisa muito feia. Eu fiz isso, e isso, e isso, e isso. Ao mesmo tempo, eu me constranjo com a pessoa, mas eu me alegro por ela. Porque entendo que a única forma dessa pessoa ver a obra de restauração em sua vida é através disso. Quando ele traz para a luz aquilo que ele fez no oculto. Aquilo que ele fez nas trevas. Porque enquanto aquela ação está nas trevas, o diabo tripudia em cima dele, com culpa, com medo, escravizando na alma, no espírito e no corpo. Mas quando ele vence essas barreiras e procura alguém para dizer, olha, eu adulterei, eu roubei, eu fiz o que não deveria fazer, eu bati na minha esposa, e ele vem e ele confessa constrangido. Naquele momento, ele trouxe para a luz, e a partir da luz, ele vai entrar num processo de restauração, sem o qual não haverá obra de Deus. Não haverá obra de Deus, não haverá obra de restauração, senão as obras do diabo, porque o diabo se alimenta das trevas. O diabo se alimenta do oculto. Daí a palavra ocultismo. O diabo se alimenta do oculto. Mas a obra de Deus se manifesta na luz.
Exatamente isso que ele está trazendo. Importa que façamos enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar a partir do pecado, da amargura, da inveja. Ninguém pode trabalhar, ninguém pode ver a obra de Deus a partir de fundamento errado. Então você tem que vir para a luz, com tudo que você tem, de todo o seu coração, em nome de Jesus. Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dê um glória a Deus bem alto. Qual é a primeira vez em que a palavra luz aparece na Bíblia? Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. Que luz é essa? A gente pensa assim, bom, Deus criou o sol, então houve luz. Não, o sol é obra do quarto dia. Sol, lua, astros, só no quarto dia. Primeiro dia, haja luz, haja Cristo. Eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. E o melhor de tudo é que agora ele diz para a igreja, vós sois a luz do mundo. A luz que a gente irradia, a luz que a gente transmite, é a luz de Cristo em nós. Eu não sei se você está feliz, mas eu estou muito feliz. Jesus está dizendo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, porque era a única luz que tinha, enquanto ele estava no mundo. Mas quando ele saiu, antes disso, ele passou a tocha para a igreja e disse, vós sois a luz do mundo. Então a luz que ilumina o mundo caótico é a luz de Cristo. A luz que ilumina os caminhos tortuosos da minha alma depressiva é a luz de Cristo. A luz que arrancou de mim o medo e a ansiedade dos quais eu fui escravo por muitos anos, foi a luz de Cristo. A luz. Tirando o medo, a culpa, a vergonha, a timidez. Quando podia me imaginar falando para as pessoas? Nunca nesse mundo. Até que a luz entra, penetra os quartos escuros, os porões escuros da nossa vida, traz luz, traz vida, traz sentido. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E esse homem, cego de nascença, está nas trevas, não apenas porque ele está cego, fisicamente falando, mais do que a cegueira física, há uma cegueira que o assusta, mais do que a cegueira física, a cegueira da alma dele, do espírito dele. Mas enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo e eu posso iluminar esse coração. Que coisa tremenda, queridos. Luz. A luz de Gênesis 1. Não as trevas de Gênesis 3. Mas a luz de Gênesis 1. Receba essa luz na sua vida. E viva nessa luz, de tal maneira que por onde você passar, seus olhos se abram em relação ao outro. Sabe por quê? Porque se teus olhos tiverem luz, quando você estiver numa situação em que alguém se encontrar em trevas, você vai conseguir perceber o que ele não percebe. E a luz do teu olhar há de revelar, sem que a pessoa diga, sem que ela tenha que se expor às vezes, você vai conseguir perceber o nível de amargura no qual ele se encontra, ou de trevas em que ele vive. E os seus olhos vão iluminar a vida dele. E você vai conseguir trazer luz e direção para a vida deles. Eu estava numa célula, acho que o Márcio estava nessa célula, nessa semana, numa sexta-feira, e depois de pregar e ministrar, muitos visitantes ali, de olhos fechados, Deus foi mostrando uma broca de prata, como que
em ação, em atividade. Estávamos depois ligando com a mensagem que foi dita, corações de pedra, somente uma broca muito forte para poder penetrar aqueles corações. Mas Deus mostrou aquela broca, Deus mostrou aquele trabalhar de prata. Creio eu, em algum coração endurecido. Mas Deus mostra para aquele que está na luz. Porque se você está nas trevas, você não consegue ver. Você só consegue sofrer. Mas quem está na luz, tem-na para si como para o outro. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez um lodo, e com o lodo untou os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por que ele fez o barro? Porque ele está em Gênesis 1. Do que eu fui feito? Do que você foi feito? Do pó da terra. Por que ele cuspiu no chão naquele momento e nem em nenhum outro? Porque é nesse momento que ele está ensinando aos discípulos: parem de olhar para o pecado que traz situações irremediáveis na vida. Voltem para o original. E no original, Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Então ele fez. Então ele faz agora, cospe no chão, faz o lodo e unta os olhos do cego, não para criar a doutrina do cuspir no chão para fazer lodo, para curar as pessoas. Não, não é uma doutrina nova. Apenas ele está dizendo: olha, eu quero que vocês tenham claro que a missão de vocês é fazer o seguinte, é pegar esse mundo que está contaminado por causa daquilo que aconteceu em Gênesis 3 e devolvê-los à dignidade de Gênesis 1. Pegar essas situações caóticas na vida das pessoas e proclamar esperança, proclamar a palavra, proclamar o Evangelho, que tira as pessoas do fatalismo de Gênesis 3 e as devolve ao plano original de Gênesis 1. E então, fazendo o barro, como ele fez, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, lá na origem de todas as coisas, quando ele cospe no chão, faz o lodo, unta os olhos. Como que passando uma mensagem: aquilo que o pecado deformou, eu vou fazer de novo. E esse é o trabalho de Deus, e esse é o trabalho da igreja, fazer de novo. Quantas vezes forem necessárias, fazer de novo. Na vida das pessoas. E na nossa própria vida. Entendendo que é o mover contínuo e constante dessa ação divina. Fazendo de novo, fazendo de novo, fazendo de novo. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aquele tanque representava Jesus, o enviado de Deus. Há um texto que diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, e numa tradução, uma tradução especial, diz assim: assim como o Pai me enviou em missão permanente, pela qual ainda sou responsável, eu vos envio a vós. Então aquele tanque de Siloé representava Jesus. Quando o cego entendeu que aquele tanque representava Jesus, o enviado de Deus, então ele foi, com os olhos untados, mas ele foi, pela fé. E ele foi e se lavou nas águas do tanque de Siloé, nas águas do tanque daquele que é o enviado. Todo aquele que recebe das águas de Cristo se lava, se purifica e se cura. Todo aquele que se banha nesse tanque, Cristo, é curado, é descedentado. Mas eu quero trazer uma outra boa notícia. Assim como Jesus era a única luz do mundo, mas depois ele deu a tocha para a igreja e disse: vós sois a luz do mundo. Também Jesus foi, a princípio, o único enviado com essa natureza. Mas depois ele disse: assim como o Pai me enviou,
eu vos envio a vós. Então qual é a boa notícia? Que isso daqui é um tanque. Todo aquele que entrou por essas portas e se expôs à palavra, e se expôs à oração e à adoração, está bebendo dessas águas. E todo aquele que se lava nessas águas, se está cego, vai passar a ver. Se está coxo e crê, vai saltar. Se está morto, vai ressuscitar. Porque esse é o novo tanque de Siloé. A igreja. Assim como o Pai me enviou em missão permanente, pela qual ainda sou responsável, eu vos envio a vós. E onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Então, se você, meu amado, durante a semana, se reúne numa casa, pastor, eu não sou doutor, não sou teólogo, mas eu quero me reunir com meus irmãos e abrir a casa para meus vizinhos, ali haverá um tanque de Siloé. Lá no Jardim tal, lá no Jardim Santana, lá no Jardim, seja onde for, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. A igreja estará estabelecida ali e nós seremos os enviados de Deus. E um poço se abrirá naquele lugar. E um tanque se abrirá naquele lugar. E quem tiver a oportunidade de ir para Israel, vai ver esse tanque, vai conhecer esse tanque. Esse tanque literal de Siloé. Mas para aquele que não for também, você só precisa de mais um para ser um tanque de Siloé. Então você pode perguntar para o seu vizinho se ele pode ser um tanque de Siloé junto com você? Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Águas, águas que limpam, águas que curam, águas que lavam, que descedentam, que abençoam. E então aquele cego foi, lavou-se e voltou vendo. Voltar a ver não é automático. Nós temos que ir, nós temos que nos lavar, para que então possamos voltar vendo. Infelizmente, muitas pessoas ficam somente ao redor do tanque. Nunca se lavam no tanque. Talvez as pessoas que vivem no entorno do tanque achem a mensagem muito especial, achem o convívio maravilhoso, mas eles, individualmente falando, nunca se lavam no tanque. Esse cego só pôde voltar para casa vendo, depois de ir ao tanque, lavar-se com as águas, lavou-se, e eu fiquei imaginando que aquele barro foi substituído pela água. A minha natureza humana precisa ser substituída pela natureza espiritual. No primeiro culto falamos sobre a natureza humana, que é substituída pela espiritual. O Simão Bar-Jonas, que precisa se transformar em Pedro. O barro, que precisa dar lugar à água. O homem natural, pecador, que precisa dar lugar ao espiritual dentro de você. Nascer de novo. Você vai lavar nessa manhã os seus olhos do barro. Na medida em que você substitui, troca o barro pela água. Troca o homem carnal pelo homem espiritual. Troca o coração de pedra pelo coração de carne. E recebe então uma nova essência. Uma nova natureza. Uma nova vida. É isso que nós estamos te oferecendo nessa manhã. É isso que te oferecemos todos esses dias em que a igreja está aqui orando. Essa transição, essa mudança. Eu quero te chamar a vir aqui à frente. Se você deseja isso para a sua vida, sendo você já crente dessa igreja ou de outra igreja, sendo você um visitante, mas se você quer, se você deseja, se você entendeu, se você compreendeu, talvez não tudo, mas alguma coisa queime no teu coração, é para você.
para você, é para você. Oh Jesus, vamos adorar. Enquanto nós adoramos, Deus vai fazer um negócio tremendo na sua vida. Mesmo que não haja nenhuma oração aqui, vamos orar, mas mesmo que não houvesse nenhuma oração, só um som neste lugar vai transformar, vai fazer uma transição tremenda de barro para água. Vai mudar a natureza, vai mudar o coração aqui. Apenas se exponha, apenas mergulhe nessas águas tremendas. Aleluia. O Deus que faz o cego ver, Aleluia. está passando por aqui, está passando por aqui. Obrigado, Pai querido, obrigado, Senhor. O Deus que faz o surdo ouvir, Obrigado, Senhor. silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, cante isso. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, Jesus. O Deus do impossível vem, o Deus do impossível vem, Oh, aleluia. transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Senhor, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Levante sua mão, comece a clamar para que essa água venha lavar os seus olhos que foram untados com barro, para que a sua natureza possa ser mudada nessa manhã. Chame o Espírito Santo de Deus para a sua vida agora. Chame as águas. Chame as águas que lavam. Chame as águas que lavam, que purificam. Chame as águas que lavam, que purificam. Mergulhe nesse tanque. Mergulhe nesse tanque. Mergulhe nesse tanque de Siloé. Não apenas para lavar os olhos, para se lavar por completo, para que toda a sua natureza seja banhada, seja envolvida, para que toda a sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de imaginar, que tudo isso seja transformado pela beleza do Espírito, pela beleza do Espírito, pela pureza das águas cristalinas deste tanque sobrenatural. Mergulhe nessas águas. Aquele que ele há de vir,
no lugar onde o Espírito Santo se sente à vontade, ele paira sobre a face das águas. É isso que nós também vemos em Gênesis 1. E ele paira sobre a face das águas esperando uma coisa: a palavra. Porque na união da palavra e do Espírito, vida é gerada. Então o Espírito Santo está aqui. Ele só está esperando a palavra. Então agora não fale mais o problema, fale a solução. Libere a palavra de cura para você mesmo. Libere a palavra da provisão financeira de que você precisa. Porque onde o reino de Deus abriu as suas comportas, então do reino de Deus vem tudo de que nós necessitamos. Então abra sua boca agora pela fé e comece a compartilhar agora a cura, com a visão espiritual, com a visão de Gênesis 1, não de Gênesis 3, mas de Gênesis 1. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces as necessidades aqui, Senhor. Eu mando embora agora, Pai, toda enfermidade em nome de Jesus. E eu proclamo agora a saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Todo tumor maligno é banido deste lugar, foge deste lugar. Todo desespero bate em retirada. A paz de Deus que excede o entendimento guarda agora os corações. Vai liberando a palavra, vai liberando a palavra. Ordeno agora todo espírito maligno, fuja daqui, saia daqui. Vida, a vida de Cristo agora. A vida passando como um rio por entre as pessoas. O rio de Deus passando por entre as vidas. Mergulhe nesse rio, beba das águas deste rio, em nome do Senhor Jesus. Palavra de vida proclamamos, palavra de restauração proclamamos. A vida de Deus, a libertação de Deus, a restauração de Deus. Mergulhamos neste rio. Visão sendo restaurada agora. Literalmente, olhos que não enxergavam bem, passem a enxergar perfeitamente em nome de Jesus. Ouvidos sejam destampados agora, em nome de Jesus. A audição seja devolvida. Pessoas que tinham problema de gagueira, não conseguiam se expressar direito, a língua deve ser solta, liberada agora, para que você possa falar perfeitamente, sem nenhum tropeço na língua. Em nome do Senhor Jesus, recebe a fluência no falar. Eu repreendo a leucemia em nome de Jesus. Proclamo a cura para o sangue. Proclamo agora a cura do alto da cabeça até a planta dos pés. Cura. O azeite fervente de Deus passando pelo seu corpo e curando as chagas, curando as enfermidades, retirando de você as dores. Repreendo a fibromialgia em nome de Jesus. Mergulhe nesse rio a cura. Nesse rio a cura, a vida, a longevidade. Houve cura para aquele cego, a cura para você, física, a cura para sua alma. Beba dessas águas. Aquele que há de vir, aleluia, em seu poder vai ressurgir. Eu repreendo a cefaleia em nome de Jesus. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
Oh Espírito de Deus, recebe a glória. Oh Espírito bendito. Eu quero que você repita após mim, por gentileza. Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a chave do meu coração em tuas mãos. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Quero andar em tua presença, quero mergulhar nos teus rios e viver para te agradar. Ajuda-me a vencer todos os desafios da minha vida, mas estou feliz porque nesta manhã meu coração é trocado e o Senhor entrou na minha vida. Quero te agradecer pela salvação que eu tenho. Perdoa meus pecados. Declaro-me teu por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Se você fez essa oração pela primeira vez, mas a fez com sinceridade, você vai perceber algo muito gostoso no seu coração. Não que seus problemas tenham mudado fora, mas alguma coisa dentro de você passará a ser totalmente diferente. Receba paz, receba shalom, receba a alegria de Deus.